é o Evangelho segundo Jesus, segundo o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, segundo a ordem universal do Cristo eterno, que cobre todo o homem até os confins da terra. Hoje, Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Era o domingo à tarde. Jesus tinha sido crucificado na sexta, tirado da cruz, sepultado na sexta, antes de o sol se pôr, permaneceu na tumba no sábado e ao raiar do dia do terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou de entre os mortos e apareceu a alguns, mas não a todos os seus discípulos. E assim, naquele mesmo dia, ao cair do sol, indo eles para uma aldeia chamada Emaús, que é o lugar onde o sol se põe, onde entardece, fica entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo, onde hoje é Tel Aviv, e frequentemente o sol se põe sobre e na direção de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos dele estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, alguns quilômetros, entre 13, 15 até 17 quilômetros. E iam eles caminhando e conversando a respeito da morte de Jesus, do julgamento, do enforcamento de Pedro, do enforcamento de Judas, da negação de Pedro, da conspiração religiosa para matar Jesus, da atitude fluida do governador romano. Eles vinham conversando de tudo isto, da escolha do povo por Barrabás, um criminoso, e não por Jesus. Discutiam sobre a sandice daquele fim de semana, a loucura, o impensável, o inimaginável, a derrota do bem. Era sobre isso que conversavam, a derrota do bem. E iam conversando a respeito dessas coisas todas, os dois, intensa e angustiosamente frustrados, arrebentados, derrotados. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, à medida em que iam, o próprio Jesus se aproximou, ia com eles, mas o assunto era tão obsessivo, era tão intenso, era tão único. Os temas eram tratados com tanta perplexidade, choque, raiva, ódio, tristeza, frustração. Era um mix de emoções que Jesus vinha, se aproximou, ia com eles. Mas a gente enxerga com a mente, não com os olhos. E se os temas da mente turvarem os nossos olhos, nós não enxergamos o que nos aparece. A gente só enxerga o que possui o nosso pensamento. De modo que Jesus se aproximou e ia com eles, os seus olhos mentais. Os seus olhos mentais, porém, estavam como que, ou Lucas está dizendo, eu estou usando a linguagem dos olhos para expressar algo semelhante a
como que impedidos de reconhecer. Era algo de natureza profunda. Tinha a ver com uma crise e tinha a ver com um transtorno de ordem cognitiva. Eles estavam tão impregnados com as últimas coisas que eles não enxergavam a última das últimas, a última realidade. Andando com eles e eles não viam porque os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: que é isso? Que é isso que vos preocupa? E de que ide tratando, conversando com essa intensidade preocupante, à medida em que caminhais, os passos não mudam, os temas jamais, vocês estão presos na cadeia desses temas. O que é isto? O que foi? E eles pararam tristes, zangados, porque achavam que era um absurdo alguém estar vindo de Jerusalém e não saber o que tinha acontecido, de modo que até a ignorância das pessoas lhes era ofensiva nesse estado de obsessão temática. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura és o único. E essa é uma pergunta irritada e confrontadora. És porventura o único que, tendo estado em Jerusalém, conseguistes passar sem saber de nada? De como a vida nunca mais vai ser a mesma depois disso? És tu o único, tu és o alienado. De onde vem esse teu não assunto, conforme as esmagadoras ocorrências dos últimos dias? E quando as pessoas ficam muito tomadas por um tema que lhes transtorna a mente, elas se tornam inimigas e adversárias até do ignorante, do que não se interessa, do que não está querendo expressar o mesmo tipo de emoção angustiada e comprometida que eles experimentam. É o mesmo fenômeno psicológico de sempre. E lhes perguntou Jesus então: Quais são essas ocorrências dos últimos dias? Me contem. Para eu saber o que foi que aconteceu por último, que eu não estou sabendo, não esteja sabendo. E eles disseram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno da Galileia, varão, profeta de Deus, poderoso em obras e palavras incomparáveis diante de Deus e de todo o povo. Estamos falando disso. E como os nossos principais representantes religiosos, as autoridades religiosas, os que têm poder religioso, conspiraram para abafá-lo, para calá-lo, para matá-lo, para tirá-lo de todo o cenário, e o entregaram para ser entregue à morte, para ser crucificado. O que com efeito aconteceu, e para nós o mundo acabou. O mundo acabou porque ele era a nossa esperança, o mundo acabou. Nós esperávamos, na realidade, que fosse ele aquele que haveria de redimir o nosso país. Mas depois de tudo isto, já agora é o terceiro dia e desde que essas coisas aconteceram. E nós chegamos à conclusão de que elas não têm volta, não têm solução. Em verdade,
E é verdade também que algumas das mulheres são sempre mais resilientes, esperançosas. Algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam hoje de manhã cedo, tendo dito que de madrugada foram ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. E voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Anjos que dizem que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, a pedra removida, o linho que envolvia o corpo dele, oco, como um gesso, e o pano que cobria a face dobrado e posto no lugar à parte, como quem saíra dali atravessando os elementos. Eles foram, os nossos amigos, e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a Jesus mesmo eles não viram. Então lhes disse Jesus: nécios, turvos, tardos, de sentimentos embotados, atrasados, para crer em tudo que os profetas disseram que seria assim, porque vocês não creram. Porventura não é assim mesmo? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, mostrando como toda a Escritura passada dava testemunho dele e apontava para ele, e que ele era o centro de tudo e que tudo tinha que ser entendido a partir dele. E quando se aproximavam da aldeia chamada Emaús, para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante e seguir a jornada na direção do mar Mediterrâneo. Mas eles o seguraram, o constrangeram. A palavra grega designa febre, esse constrangimento. Eles o enfermaram de constrangimento, o fizeram ficar febril de constrangimento, o seguraram como quem controla um doente com febre, que quer sair e ir embora andando. Eles o constrangeram, dizendo: não, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, a escuridão vai chegar em minutos, e ninguém vai poder andar. Então Jesus entrou na casa para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos da mente. Quando a obsessão saiu, quando a palavra lavou a fixação de pensamentos, a angústia que se neurotizou pelo compromisso com um único pensar e que para eles tinha se desvanecido, agora que a palavra replantou neles uma esperança sadia, quando Jesus partiu o pão e deu graças, a mente deles se abriu. E eles então voltaram a si. É como quem volta de um estado interdimensional, de um limbo, onde se ficou preso num tema de Sísifo, numa roda gigante de hamster. E agora vem a ressurreição, vem Jesus, vem a esperança da vida eterna e quebra a roda frustrada da história.
E os olhos deles se abriram e reconheceram que era Jesus. Mas ele, Jesus, desapareceu da presença deles. Porque ele, Jesus, é para ser guardado como consciência, que nada muda e nada em nós seduz. É ele, Jesus. Então eles disseram um ao outro: meu Deus, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras, os Salmos, os profetas. E na mesma hora aqueles dois se levantaram, pegaram lâmpadas e voltaram rápido para Jerusalém, uns 13 quilômetros, onde acharam reunidos outros 11 discípulos, os quais também diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como Jesus fora por eles, reconhecido na coisa mais simples, no partir do pão, na memória mais tenra, na lembrança de que o Evangelho é: dai a vida, parti o pão, compartilhai a vida. Amai, o que equivale a dai-vos, compartilhai-vos, entregai-vos, parti-vos e oferecei-vos em amor, servi a vida. Na hora que a mensagem singela do Evangelho foi quebrada diante dos olhos deles, o entendimento se renovou, a obsessão saiu e a ternura do coração tomou conta deles outra vez. Senhor Jesus, nós estamos vivendo dias de muita obsessão, muita confusão, muito transtorno de pensamento, muita loucura, muito fanatismo, muito ódio, muita obsessão. Nós estamos profundamente transtornados, arraigados em chão e em terreno de solo amargo, dando o fruto do amargor nas nossas palavras, nas nossas opiniões, nas nossas relações. Nos tornamos uns apedrejadores verbais e orais do próximo. Nos tornamos filhos do ódio, da guerra, do desafeto. Os nossos temas recorrentes são todos de morte e de frustração. Eu quero pedir que a palavra do Evangelho traga algum bem, alguma libertação, na leitura simples, na aplicação singela dela, a alguma mente, a algum coração, no dia de hoje, agora, eu te imploro, que tu faças isto, e que o teu Espírito nos cure dos nossos temas obcecados, ou das nossas frustrações amarguradas, ou das nossas alucinações, sejam elas quais forem. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.